Bom, esse é um vídeo curto para falar sobre algo que também é bastante importante quando se trabalha aí com soluções transientes, né? O transiente real e o transiente distorcido. Tá? Eu tenho essa opção, eu posso usar o transiente como uma ferramenta, como um artifício para alcançar a solução de regime permanente. E nesse caso eu consigo usar o transiente distorcido. Então aqui ó, um slide para falar, é simples, a diferença é simples, né? O que seria o transiente real? Solução ao longo do tempo é desejado, então eu quero saber lá, a cada 1 segundo eu quero saber qual é a temperatura da placa. Então eu tenho que resolver, o meu passo de integração não pode ser maior que 1 segundo. Se for maior que 1 segundo eu não vou saber a cada 1 segundo. Pode ser menor, eu posso ir integrando a cada 1 centésimo de segundo e vou salvando a cada 1 segundo, porque eu só quero saber a cada 1 segundo. Tá? E o transiente distorcido? Bom, daí esses passos o transiente inteiro não me interessa. Só me interessa quando a solução não muda mais. Solução de regime permanente, ela não muda mais com o tempo, ela muda no espaço, né? Não muda mais não quer dizer que a velocidade seja constante em todo o domínio. Não. Cada posição eu vou ter uma velocidade, cada posição eu vou ter uma pressão. Mas não adianta ficar esperando, parado, olhando para aquilo ali, tu vai ver sempre a mesma velocidade no mesmo ponto. A solução já não muda mais com o tempo. A derivada temporal já deixou de ter algum efeito, ela é nula já. Aí eu posso usar o artifício do transiente distorcido. Né? É o que eu digo ali, é utilizado para resolver problemas onde a solução em regime permanente não pode ser obtida de forma direta. O que seria essa forma direta? Assumir que o problema é regime permanente e se livrar da derivada temporal. Isso é a primeira tentativa, né? Mas aí o que acontece? Pode divergir. O que nos assombra normalmente é a divergência, é o fato do problema divergir. Stack Overflow, aquele NaN que aparece, né? Not a number que aparece, ou nos softwares de CFD simplesmente para de rodar o negócio, né? Simplesmente tranca, diz lá, divergiu. Um artifício para você controlar, existem outros, tá? Eu vou falando ao longo do curso, mas um artifício é, mesmo eu querendo a solução de regime permanente, eu resolvo ela transiente. Então eu uso o ΔT como um fator de relaxação, eu vou integrando bem devagarinho. Imagina assim, não é difícil, pensando no problema físico, tu parte de uma solução que você chutou, completamente errada, e ela tem que convergir para uma solução de regime permanente, muito diferente. Quando você detona aquela derivada temporal, anula a derivada temporal, a tendência é tu saltar dessa tua solução muito errada para a solução correta do regime permanente, e aí pode dar problema. Então o que você faz? Não, eu faço transiente. Eu vou resolvendo devagarinho, um pouquinho, vou mudando um pouquinho essa minha solução muito errada em direção a achar ela lá no regime permanente. Tá? Então isso eu faço com o transiente. Só que como não me interessa essas soluções transientes, eu não tenho que me preocupar se essa solução é correta ou errada. Não. São só passos iterativos para chegar na solução de um regime permanente. Então eu posso ter um monte de soluções intermediárias, né, que eu estou avançando no tempo, e essas soluções intermediárias estão erradas, elas não são precisas, né, mas elas vão convergindo, que vai chegar um ponto que ela não muda mais. A cada vez que eu avanço no tempo, eu obtenho sempre o mesmo resultado. Então eu convergi a minha solução. E essa solução é regime permanente. Então é aí que eu uso o transiente distorcido. Ou seja, seriam soluções ao longo do tempo. Errada é um nome muito forte, né? Mas foram calculadas sem precisão, né? São aproximações grosseiras de soluções ao longo do tempo, com o objetivo de alcançar o regime permanente. Mas que eu tenho um gráfico que resume isso aí muito bem, tá? Tá no livro lá. Então eu vou fazer uma solução transiente, tá? Mas o meu objetivo é a solução de regime permanente. Então eu posso pensar no transiente real ou no transiente distorcido. O real normalmente quando eu quero ver o que acontece, realmente eu preciso saber o que é a cada passo de tempo, e distorcido quando não me interessa isso.
Se eu usar o explícito, vai dar no mesmo, tá? Porque eu não posso aumentar muito o ΔT. Posso usar o máximo ΔT, no caso do exemplo do vídeo anterior era 1,5 ali, né? Mas se eu aumentar o ΔT além desse 1,5, a solução vai divergir. Então eu não tenho muito artifício aí entre real e distorcido. Na verdade eu vou estar sempre calculando o real, porque eu não tenho como avançar o ΔT de forma que a solução seja distorcida. Mas isso tem uma implicação importante quando eu trabalho com um implícito, tá? Porque o implícito real ele não tem a limitação ΔT. Eu posso usar qualquer ΔT, mas ele tem o detalhe de que eu tenho que resolver o sistema de equações com precisão, tá? Então eu boto um ΔT grande, porque o sistema, imagina, eu estou tentando chegar no permanente, mas as coisas estão explodindo. Mas eu consigo usar lá um ΔT relativamente grande que ele vai convergindo. Tá? Se esses passos intermediários não interessam, essas temperaturas que eu calculo, vamos dizer que o ΔT grande que eu estou usando é 1 segundo. Se esse passo intermediário, 1 segundo, 2 segundos, eu preciso saber as temperaturas, então esse sistema de equações gerado, né, para resolver para cada tempo, ele precisa ser resolvido com precisão. E isso leva tempo. Mas se não me interessa isso, eu só quero realmente a solução de regime permanente, então eu faço aqui, ó. Eu vou resolver, eu já resolvi um problema assim, inclusive. Em vez de fazer 500 iterações lá, montei o meu sistema de equações, aí vou resolver ele. Em vez de fazer 500 iterações para ter um resíduo lá de 10 na menos 5, eu faço 50 iterações. Ah, mas o resíduo deu 10 na menos 3, não importa. Deu 10 na 1, não importa. Eu fiz 10 iterações e aí eu avanço no tempo. Porque no momento que eu avanço no tempo, eu vou me aproximando da solução transiente, da solução de regime permanente. Ah, mas está tudo errado esse temperatura. Tá errado. Esse transiente não serve para nada. Ele é só um artifício para chegar no regime permanente. Aí avancei no tempo. Resolvo mais 10 iterações. Tem uma outra solução que é um pouquinho melhor. Avanço no tempo. Resolvo mais 10 iterações. Vai chegar um ponto que eu vou convergir. Que mesmo avançando no tempo, eu sempre tenho a mesma solução. Essa é a solução de regime permanente. E aí a minha única limitação é a convergência. Tá? Então eu vou ter que ajustar um ΔT que seja o maior possível, para as coisas andarem rápido, mas que o sistema converja. E o número de equações de iterações também, né? Que permita estabilizar a solução e que eu consiga obter a solução de regime permanente. Então é um artifício, né? O transiente distorcido é um artifício, é uma ferramenta para mim poder calcular como é que se diz a solução de regime permanente. Tá? Isso de uma forma geral. Uma outra dica, eu acho que isso não está lá no livro, tá? Eu não vou tratar especificamente nesse curso, mas é importante, né? É o controle da solução, né? Quando você está resolvendo por escoamento de fluidos. O que a gente usa, a variável que a gente usa lá para controlar, às vezes a gente pode usar o truque do tempo ali, tá? Mas eu posso usar essa variável aqui, ó, chamada número de Coulomb. Você pode fazer isso no OpenFOAM, no Fluent tem essa opção, né? De você controlar o ΔT. Em vez de você fixar o ΔT e testar diferentes ΔTs para ver se funciona ou não, você usa esse Coulomb Number, que é uma quantidade reconhecida, aí tem toda uma teoria, um estudo em cima desse. Se vocês googarem, vocês vão ver o que é o Coulomb Number, coisa e tal. Notem que ele é uma variável, um dimensionalzinho, né? Simples, tá? Mas olha, ele tem informação do escoamento, no caso ali a velocidade, da discretização temporal, que é o ΔT, e da discretização espacial, que é um ΔL. Botei L, pode ser ΔX, ΔY, pode ser uma raiz quadrada do volume do elemento lá. Tá? É uma informação do tamanho do elemento. Então, você pode controlar a tua solução não em função do ΔT, mas em função do Coulomb Number. Porque a gente sabe
que a maioria dos solvers, né, a maioria dos aplicativos, ó, na solução explícita, esse cara aí deve ser, normalmente está escrito errado ali, normalmente menor do que 1. A gente usa 0,5, eu costumo usar 0,5 com o OpenFOA, normalmente. Mas 1 ele vai bem também. Quando a coisa está mais feia, eu uso 0,5, mas quando está tudo bem, eu uso 1. Se a solução for explícita. E daí o que acontece? Você fixa o current number como 1 e ele vai ajustando o ΔT para que você obtenha uma solução estável. Tá? Que você tenha uma solução correta e estável do teu problema. Então é uma outra forma de você controlar essas coisas. E é uma forma que facilita porque você torna o ΔT variável, né? O ΔT vai se ajustando conforme a solução. Olha, ele é muito grande. Eu costumo começar às vezes com ΔT 10 na menos 5. Coloco o current number igual a 1, ou 0,5. E daí esse ΔT vai subindo até 10 na menos 3, 10 na menos 4. Que é o valor que ele se estabiliza, que eu consigo uma solução. Então é uma ferramenta, é uma opção bem interessante para resolver os problemas. Em vez de fixar o ΔT, não, você deixa o ΔT variável e usa o current number. A solução explícita é sempre mais flexível, né? Então pode usar valores de current number maior do que 1, porque tu não tem a limitação do ΔT. O ΔT pode ser qualquer valor. Mas é aquilo, se botar um current number muito alto, vai divergir. Então tem que achar. Qual é o valor? Não sei. Não depende da solução. Tá? Às vezes, dependendo do problema, você limita o current number bem baixinho no início e depois você dá uma flexibilizada. Depois que as coisas já estabilizaram, você aumenta esse current number para poder aumentar o ΔT e obter a solução que você quer. Tá? Então essa é uma outra ferramenta importantíssima. Procurem lá no manual, no software de vocês, o current number, que é o CO, né? Como é que você controla ele e como é que você faz para usar ele na solução.